Boa tarde, 1h35. Iniciamos agora mais uma edição do Gazeta Entrevista. Você que acompanhava Astério Moreira coordenando os trabalhos na equipe do Gazeta Alerta, né? Você agora está conosco aqui no Gazeta Entrevista. Claro, o esforço é sempre para colocar à disposição de vocês debates, discussões que tenham interesse público, que estejam na ordem do dia. E o deputado Edivaldo Magalhães, como bem lembrou Astério Moreira, o líder da oposição, Edivaldo está meio solitário ali na Assembleia Legislativa, né? Mas tem pautado assuntos importantes. Por exemplo, você que é do Juruá, que está me assistindo, você que é de Cruzeiro do Sul, fazia tempo que você não se sentia isolado, né? Você que é empresário, que precisa estabelecer relações para além da internet, você precisa olhar no olho, vir aqui para Rio Branco, você tem sentido dificuldades, ou tem sentido no bolso o peso de morar em Cruzeiro do Sul, né? Ou, não peso, mas a condição de morar em Cruzeiro do Sul, porque as passagens aéreas, 1.400, 1.600, 2.400 em algumas situações, isso mesmo com uma ajuda do governo do estado do Acre, que isenta de pagamento de ICMS por conta do combustível das aeronaves. De que tem servido essa camaradagem do governo do estado com essas empresas, com essa empresa, né, especificamente? Então, o deputado trouxe esse assunto de novo para o parlamento. Não sei qual foi o encaminhamento disso, não sei qual é o rito. Vamos conversar com ele sobre isso também, porque tem questões relacionadas a cargos comissionados. Olha, não falta assunto. Aliás, se é uma coisa que a política hoje, inclusive ali em Brasília, a coisa está num tom acima, né? Num tom acima. Parece que até a grande pergunta, quem mandou matar a Marielle, parece que alguma novidade terá aí até o final da noite. Será que a gente já sabe? A situação exige atenção. Atenção e lógica, serenidade. Vamos teimando. Edivaldo Magalhães aqui no Gazeta Entrevista, nos 2 primeiros blocos, eu preciso da sua colaboração, tá bom? Tem o telefone, o WhatsApp, espero que você coloque o seu nome, por gentileza, coloque o seu nome, se identifique e fale da sua cidade, né, o lugar que você está falando, a cidade, o bairro, enfim. É importante você dar identidade à sua fala, tá bom? Antes de chamar o Edivaldo Magalhães, tenho aqui um recado para você. Fazer um tratamento com implantes dentários é mais do que conquistar um sorriso bonito. É se sentir bem, poder comer de tudo e dizer adeus para os constrangimentos da falta de dentes. Dá uma olhada nesse recado do Leonardo sobre a Oral Sim Implantes, a número 1 em implantes do Brasil, para você conhecer mais vantagens desse tratamento. Esse cheirinho tá me dando uma fome. Ih, Maria, aqui vai demorar um pouco. Come uma maçã. Você sabe que eu não posso. É a dentadura de novo? Peraí. Ô, Leonardo! Vai passar vontade até quando, Dona Maria? Na Oral Sim, você recupera a mastigação e volta a comer de tudo. Pode confiar. Não é porque eu sou o Leonardo, não. E aquele torresminho, diretor? Ligue e agende a sua avaliação. Os telefones são 0800 750 5571. Tem esse celular aqui, o 99234 1903. Oral Sim, a clínica mais indicada do Brasil. Bom, antes de chamar o Edivaldo, são 13 horas, 1h40. Antes de chamar o Edivaldo, queria só fazer justiça aqui a uma situação. Ontem nós conversamos com o secretário de Estado de Saúde, o médico Pedro Pascoal. É isso? Por que não apertou o piloto? Eu me mexi aqui, né? O médico Pedro Pascoal teve um telespectador que falou a respeito da falta de raio-x. Foi uma telespectadora. Falou a respeito da falta de raio-x ali na UPA da Baixada. Bom, e até eu brinquei, né? Falei, mas secretário, rapaz,
uma falta de raio-x ali onde está cheio de menino danado, porque onde tem menino, são 21 bairros. Um dos lugares mais populosos de Rio Branco. Uma unidade de saúde como a UPA, com raio-x quebrado, e aí o Laércio já pode colocar aí, Lala, olha aí. Ó. Depois daquela reclamação, o secretário mandou essas imagens já como uma demonstração de que o problema do raio-x foi resolvido. Tá bom ali, ó? Ele apertou o biloto ali porque estão saindo ali as impressões ali na impressora, ó, do raio-x. Então ali na UPA da Baixada, essa situação relacionada à falta do raio-x parece que foi resolvida, já foi resolvida, como demonstrou aí o secretário de Estado, Pedro Pascoal. Também, então, só para fazer justiça a uma crítica que foi feita, e aqui está sendo, se definiu, se resolveu o problema, tá bom? Edivaldo Magalhães, deputado, seja bem-vindo mais uma vez ao Gazeta Entrevista. Boa tarde, Tam. Boa tarde a toda a assistência do Gazeta, que conversa com quase todo o Acre, né? Então, você é um batedor de papo com o povo do Acre, né? De manhã pelo rádio e de tarde pela televisão. Aqui. Pois é impressionante como a gente consegue captar essa... como é que está o clima entre as pessoas das diversas regiões, Edivaldo. E no Juruá, eu sinto uma espécie de lamento. A comunidade ali está muito maltratada, Edivaldo. Maltratada. A BR-364 mudou completamente o perfil econômico e a qualidade de vida dos moradores de Sena Madureira até Mâncio Lima, Rodrigues Alves, Portugal, Tamatuba, que recebe a influência da BR-364. Mudou o estilo de vida, mudou o jeito das pessoas se relacionarem com a própria iniciativa privada, surgiram muitos negócios em função da facilidade da BR-364. E com o abandono que ela sofreu nos últimos anos, que ficou a cada verão mais difícil o tráfego, as pessoas hoje estão tendo que fazer muitos sacrifícios para sobreviver naquela região, porque está muito mais caro. Se a inflação em Rio Branco é de um tamanho, quando ela chega lá no Juruá, ela praticamente dobra, porque é mais custoso, é mais caro sobreviver naquela região. Daí as dificuldades que o nosso povo está enfrentando, e a gente precisa enfrentar os desafios da reconstrução da nossa estrada, da retomada do investimento, para que a gente possa ter uma vida de normalidade e as pessoas teriam os mesmos direitos de quem mora lá no finalzinho da BR-364 dos que têm o direito dos que moram aqui, por exemplo, na capital. Edivaldo, tem uma situação no que se refere à BR-364 que é um dos assuntos mais importantes para a comunidade, que é a seguinte: há alguém que possa tentar defender o governo do Estado no seguinte aspecto: olha, essa situação é responsabilidade do governo federal. Do ponto de vista formal, é uma verdade. Mas aqui no Acre, um governo do Estado que se comporta desta forma, olha, até aqui vou eu, daqui para acolá é o governo do federal e eu não me meto nisso, me parece que é uma postura arriscada, no mínimo. Né? É uma justificativa que não se sustenta em pé, porque são aliados, pelo menos eram aliados, o governo do Estado e o governo federal, que deixou o poder no dia 1º de janeiro, o ex-presidente da República, junto com o governador Gladys Camilo, aliadíssimos. A bancada federal do Estado do Acre, na sua maioria, aliadíssimos. O relator do orçamento da União era um grande aliado do presidente da República e também do governo do Estado. A pergunta é, por que não botaram o dinheiro da BR? Por que faltou dinheiro para tapar o buraco? É claro que a gente tem que olhar para trás para tirar só a lição, porque o que nós temos que fazer agora é ter ações emergenciais para enfrentar os pontos críticos de forma imediata, com contratações emergenciais, e logo na sequência a gente ter ações mais definitivas no sentido da reconstrução da nossa BR. Essa é a luta, essa inclusive é a nossa esperança. Você vai anunciar aqui, tenho certeza, até o final do mês de maio, o novo PAC que será lançado pelo governo do presidente Lula. E a nossa BR-364 vai estar incluída no novo PAC.
Mas nós não vamos esperar o novo PAC para começar os serviços, não. Já tem recursos. Agora precisa contratos emergenciais para retomar, né, uma intervenção para a gente ter um mínimo de normalidade no tráfego da BR. Ainda falando a respeito dessa situação do Juruá, você levou para a Assembleia, para a tribuna da Assembleia, o problema do subsídio que o governo do estado dá para as empresas aéreas, que não tem tido impacto nenhum, né? O preço continua alto da Olha, o passagem. tratamento que a empresa Gol dá aos seus consumidores do Juruá não é nem um tratamento de padrasto. É um tratamento do senhor do chicote com o escravo. Porque você primeiro submete aquela comunidade a um fim de linha permanente. Você não tem um único voo diurno. Tudo noturno. Por ser final de linha, nessa obrigatoriedade das aeronaves passarem e permanecerem o tempo inteiro voando, era no mínimo para um voo em final de linha e na madrugada, ser um voo pelo menos com a tarifa normal. Eu não vou nem falar de uma tarifa mais em conta, de uma tarifa normal. O consumidor do Juruá não tem condição de embarcar num voo com tarifa normal. Os preços sempre exorbitantes. E o que é pior, você é de vez em quando surpreendido com a não prestação do serviço e com a não comunicação de soluções imediatas. As pessoas, a estrada do jeito que está a BR, pessoas doentes que vêm fazer tratamento de câncer, fazer sessões de quimioterapia, você imagina ter que ficar 2, 3 dias atrasando um tratamento em função de um voo. E aqueles que têm uma emergência para resolver, que têm que adquirir uma passagem, paga mais caro para vir a Rio Branco e voltar do que para sair daqui e ir para um outro país. Do que, eu até brincava de que está mais caro ir para Cruzeiro e voltar do que ir para Paris. Quer dizer, isso é uma loucura. Por isso que eu levantei a discussão. Ora, subsídio é para você garantir o serviço com o mínimo de qualidade e com o mínimo de atendimento ao consumidor. Não é o que está acontecendo. Se você nem tem atendimento ao consumidor e nem preço, então que se tire o subsídio. Por quê? O povo do Acre tem que pagar uma conta e não está recebendo a contrapartida. É nesse sentido, mas o que nós vamos precisar mesmo é um fortalecimento, Itan, que eu defendo muito isso, de uma nova política de aviação regional. Se nós tivéssemos aviões de menor porte, com maior frequência, aqueles aviões com 70, 80 lugares, mas que pudessem pousar em Cruzeiro, que pudessem não pousar em Tarauacá, por exemplo, que tem uma pista que pode receber esse tipo de aeronave, e que fizesse esse voo, mesmo que pingado, integrando aquela regional, nós estaríamos facilitando a vida dos consumidores. Tem que ter uma nova política de incentivo à aviação regional para a gente não ficar nessa dependência das grandes empresas. Eu vou lembrar aqui de um programa que já foi executado pelo governo do Acre, chamado Rotas Acreanas. Rotas Acreanas. Que era uma parte desse subsídio aí que vai para a Gol, poderia servir para as pequenas empresas de táxi aéreo, né? Acabaram com o Rotas Acreanas, que era um programa que ajudou sempre e muito os moradores de Porto Volta, de Taumaturgo, de Jordão, de Santa Rosa do Purus, por exemplo, desses municípios mais isolados, que na época do verão a navegação ficava mais difícil, e você tinha um subsídio para poder fazer a ocupação de 100% dos assentos em voos com maior frequência para esses municípios. Você estimulava as pequenas empresas e garantia o trânsito de pessoas. Isso. Né? Então, isso e barateava o preço da passagem. Bom, essa tua apresentação na tribuna, essa sugestão aí que você apresentou, que consequências isso pode ter? Como é que é a ciranda? Olha, a ciranda é de que agora vai para as comissões de Constituição e Justiça para parecer e na sequência para o plenário. Na terça-feira eu vou estar cobrando que ela entre na pauta na comissão para ver se na quarta-feira vai para o plenário, para que a gente possa pelo menos ter uma atitude, dizendo, olha, a gente está insatisfeito com esse tipo de serviço. Muda a postura, que a gente também vai ser mais acolhedor. Outro ponto que eu acho importante você destrinchar para a gente, você fez críticas duras em relação ao governo do Estado no que se refere a cargos comissionados. A Frente Popular também já esteve no poder e sabe a importância dos cargos comissionados para que a máquina funcione
e também para a sustentabilidade política. Qual a diferença do governo atual? Olha, cargos comissionados sempre vão existir e devem ser utilizados como um complemento de coordenação política e administrativa das diversas frentes das secretarias. É isso o papel do cargo comissionado, que é muito importante. Nós levamos 20 anos para ter no estado do Acre 1.240 cargos comissionados. 20 anos de governo. O atual governador, Glácio Cameli, no primeiro ano ele já bateu esse recorde, já passou de 1.300. Quando abriu-se a primeira possibilidade fiscal de se reformar planos de carreira de servidores, o governo, ao invés de fazer isso, ele mandou uma reforma administrativa aumentando os valores dos cargos comissionados e a quantidade. E nós tivemos na última batalha da semana passada, envolvendo os servidores públicos, as polêmicas que você acompanhou muito bem, inclusive que teve desdobramentos nos diversos programas de rádio e televisão. Você estava ali, mediante alguns servidores, mendigando um aumento no caso dos servidores da saúde para incluir os técnicos das diversas áreas do serviço de saúde, inclusive os técnicos de enfermagem, que recebe por um plantão de 24 horas, R$ 78. Um aumentozinho para passar para 110, 115 reais. Qual era o argumento e qual foi o argumento do governo para não atender? Não, nós não temos recursos para isso. Nós não temos dinheiro para isso. Olha só o que foi a surpresa. No dia 30, no último dia do mês, que podia se fazer algumas publicações, o governo publicou a convocação de algumas categorias, que a gente celebrou muito isso, e nomeou de uma única canetada 251 cargos comissionados. Hoje, ele foi além. Ele completou com mais 21 cargos comissionados. Nós estamos falando de 272 cargos comissionados. Que por mês, então, eu tenho aqui anotado exatamente o valor que acresce na folha de pagamento. R$1.534.988,10. Sabe quanto é que dá isso por ano? 19.954.000, quase 20 milhões de reais. Sabe quanto custava aquela confusão toda que fizeram para não dar? Quanto? Custa 380 mil. Então, se o governador tiver... São três vezes. Se o governo tiver acessibilidade para sentar e conversar, uma reivindicação simples daquelas pessoas que arriscaram a vida toda na pandemia para salvar vidas e que foram rejeitadas. Ele gastava 380 mil e ainda sobrava quase 1.200.000 para poder ele fazer a farra que ele está fazendo com os cargos comissionados. Isso é um absurdo. É história, você tem um recurso, mas você escolhe outras prioridades. É isso que está revoltando amplos segmentos dos servidores públicos. Aqueles também que recebem complementação de salário mínimo, que queriam apenas progredir na carreira com o piso do salário mínimo. Foi rejeitado. Olha, mas tem 20 milhões para investir em cargos comissionados por ano. Então, não tem justificativa. É uma opção feita por não privilegiar aqueles que menos ganham e aqueles que mais trabalham. Edivaldo, tem aqui uma observação do seu Francisco Pinto. Eu quero que você aproveite essa fala do seu Francisco Pinto para que você acabe aplicando aqui a verve de professor. Uhum. Você é de formação professor. Olá, aqui é o seu Francisco Pinto. Obrigado, seu Francisco, pela sua participação. Eu acho uma vergonha apresentar esse senhor como líder da oposição. Ele tem que se apresentar como um representante do povo. Mas, seu Francisco, deixa eu só lhe dizer, quem apresentou o Edivaldo como líder da oposição não foi ele mesmo que se apresentou, fui eu. Então essa crítica eu tenho para mim. Ele tem que se apresentar como um representante do povo e ponto final. É por isso que o povo está sofrendo e o Acre não sai do lugar. Esse povo, os políticos, não representam o povo, e sim essa disputa entre partidos e poder. É lamentável. Obrigado, seu Francisco. E aí? Seu Francisco,
Fique tranquilo que eu sei fazer oposição com bastante dureza quando ela é necessária, com profundidade, que requer profundidade, mas também com diálogo e composição. O problema é que muitos que estão apaixonados pelo poder não gostam de ouvir alguém descascar um pouquinho a ferida. E nós temos um problema na governança. A opção feita pelo governo no tocante ao gasto com o pessoal. Ao invés de optar por fortalecer as carreiras, por fortalecer os salários dos servidores, se optou por fazer farra com cargo comissionado. Eu tenho certeza que isso pode lhe incomodar, mas isso incomoda muito mais os quase 50 mil servidores públicos que estão, digamos, descontentes, porque vão receber um reajuste abaixo da inflação do ano passado, agora no mês de junho, 5,08%. Bom, o Luiz da Cidade Nova, ele está dando uma politizada e eu queria que você respondesse após o intervalo. E boa tarde, Itaã. Pergunte para o deputado o que faltou para a Frente Popular fazer pelo menos mais um deputado. Porque eles falam do Gladson, mas a população não viu assim. Até porque reelegeu no primeiro turno. E daqui para frente, o que a Frente Popular vai fazer para ter de novo o Acre no seu comando? Porque só tem você da antiga Frente Popular, ele está lembrando aqui. Luiz, obrigado pela tua participação. Vamos para o intervalo? Daqui a pouco a gente volta com o Edivaldo Magalhães no Gazeta Entrevista.